A gente está construindo um cenário para o ano que vem na Série B e um cenário na Série A. Obviamente que a gente está olhando mais para o cenário da Série B, por conta da responsabilidade que a gente tem que ter como gestor do clube. Achamos que o ano que vem, mesmo na Série B, a gente deve manter o mesmo nível de receita desse ano, com possibilidade de aumentar. Mas eu entendo que a gente deve aumentar os recursos para o futebol o ano que vem, dado que a gente está começando a perceber uma recuperação nas receitas. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família e também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteira. Sejam muito bem-vindos. Se não forem inscritos, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. E antes de mais nada, queria te pedir perdão. Desculpa por mais uma vez passar o Jorge Salgado aí falando merda, mas eu queria colocar aqui porque ele fala aí de responsabilidade como gestor. A responsabilidade que ele deveria ter com a torcida e com o clube é nesse momento pedir para sair. Sai dessa porra. Ou pedir ajuda, coisa que ele não faz. Outra mentira que ele diz aí nesse trecho, que teria mais investimento no futebol esse ano. E a gente está vendo um Vasco sendo humilhado. Hoje é humilhante o que o vascaíno está passando, principalmente no mercado. A gente vai falar aqui do jogador que o Vasco tentou, do Brusque, e o Brusque recusou. O Vasco hoje não consegue contratar ninguém, irmão. Ninguém. É humilhante o que a gestão está impondo para todo vascaíno. Vamos falar disso aqui? Vamos falar que a mídia, um jornalista da Globo, que atacou o Levinciano em campanha, e agora passa pano para toda essa situação. E o pior de tudo, se diz vascaíno. Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então, bora pro vídeo, família vascaína, e tá aí. Cadê os investimentos? Cadê o maior investimento na temporada de 2022? E não é isso que a gente vê. Realmente a gestão tá impondo uma humilhação para todo vascaíno. Como surgiu aí pelo Detetives Vascaíno, o canal aqui Detetives Vascaíno trouxe a informação que o Vasco estaria interessado no jogador aí Maurício Garcês, um atacante do Brusque. O Vasco fez ali contato, foi confirmado pelo seu empresário, mas o Brusque, adivinha só, recusou. Cara, isso é humilhante. Isso é humilhante. Não dá, cara, não dá pra você abrir as notícias do Vasco e ver esse tipo de coisa. Tá cansando, tá assim, você fica cansado de vir aqui falar com vocês, de fazer um vídeo, porque é muita humilhação que a gente tá vivendo. O Vasco não tem um time. Hoje, sem sombra de dúvida, o Vasco é o pior carioca. Estamos pior até que o Botafogo. Porra, eu tô com medo do Carioca desse ano. O Carioca começa agora dia 26 contra o Volta Redonda e a gente não tem um time. O Vasco não tem um time. Cara, isso cansa, isso é humilhante. E ver as pessoas que estão lá dentro com total incapacidade de fazer gestão dentro do Vasco da Gama e não ter a mínima noção de pedir ajuda ou pedir pra sair, construir essa porra que tá sendo o Vasco de hoje. É muito humilhante. E aí fica colocando todas as esperanças nesse Luiz Amarídia, mas não tem um time, cara. Como é que um jogador vai fazer a diferença? A gente tinha um grande jogador esse ano, um grande atacante, e olha que ele não fez nada, porque não tinha um time pra ele, um time competitivo pra ajudar o Gianmancano. E aí vai trazer um Luiz Amarídia sem nenhuma estrutura, sem nenhum um time pensado, cara. E aí eu tenho que falar, vai botar a culpa em Zé Ricardo? Não tem como. O time não tem dinheiro, a gestão não faz porra nenhuma, vai começar a reclamar de treinador. Cara, não tem voz. Não tem voz. O Vasco hoje monta time com o resto. E com o resto não faz time competitivo. É humilhante a maneira que estão administrando o Vasco. E aí você, não tem como, você engana alguns torcedores, você promete, não cumpre aqui, mas não tem como enganar o mercado. Não tem como você chegar lá no jogador e prometer que vai pagar, porque não cai mais nessa.
Não cai mais nessa, como foi o Vinícius do Náutico, preferiu acertar com o Goiás do que com o Vasco. Você pode enganar alguns torcedores, mas você não engana jogador, você não engana clube, você não engana. Você tem que ter um trabalho sério, você tem que ter uma gestão séria, e isso passa longe do Vasco da Gama. E aí, família vascaína, vendo toda essa situação que o torcedor do Vasco se encontra, sendo totalmente humilhado, e aí a gente esperava que alguns jornalistas vascaínos pudessem lutar contra isso. Lutar contra essa gestão e o que está sendo construído para o Vasco. Eles teriam esse papel, já que são jornalistas e se dizem vascaíno, mas são muito passadores de pano. Hoje eu não quero falar aqui do Fábio Azevedo, que faz um trabalho ridículo, ou o Flávio Dias, que só alô turma e só fala de jogador, não critica a gestão. Hoje eu quero falar de um jornalista que está na mídia, que está na Globo, e que ontem se disse vascaíno. Eu vou mostrar aqui a matéria para vocês, ó. Tá aí a matéria do O Globo, né, no caderno de esporte, e ele colocou o seguinte, ó: dediquei a coluna desta segunda no jornal O Globo para que torço para o Vasco e contar um pouco da minha história como torcedor. Transparência é deixar que as pessoas saibam que você é. Já fazia tempo que eu queria ter essa liberdade, né? A liberdade aí de se dizer vascaíno. Mas a questão que fica, família vascaína, é como eu disse aqui, o Fábio Azevedo, o Flávio Dias e agora o Rodrigo Capello se dizendo vascaíno. Eu acho que pegou todo mundo de surpresa, que todo mundo imaginava de ele ser mulambo. A que ponto essas pessoas são mais jornalistas ou são mais vascaínos? Porque eu quero passar aqui alguns Twitter do Rodrigo Capello, que criticava o Levin, e hoje vendo todo esse cenário que o Vasco se encontra. O cara ontem, por exemplo, ele teve falando do Vasco lá no Seleção Sport TV, se eu não me engano, ou no Redação Sport TV, eu tive a oportunidade de acompanhar, teve todo o tempo do mundo para criticar o Salgado e a gestão e as promessas de campanha, e não passa pano. E aí fica a questão, o que o Fábio Azevedo faz, o que o Flávio Dias faz e que o Rodrigo Capello faz na mídia, são mais vascaínos ou são mais jornalistas? E o que passa é que são mais jornalistas e estão ali buscando o seu, o que interessa para eles, não pro clube ou pro próprio torcedor. Porque eu, como consumidor aqui do YouTube, eu tenho aqui um canal, mas também acompanhava o Flávio Dias. Fábio Azevedo nunca acompanhei, nunca vou acompanhar. Para mim é um papelão que ele tá fazendo aqui no YouTube. E tá aqui, família vascaína, mais uma vez, como é que o Rodrigo Capello criticava o Levin naquela época e agora tem ainda o poder da fala na mídia, como ontem falando do Vasco, e não toca um ponto sobre a gestão. Pega esses twitters aqui, ó. Vamos lá, vamos ler aí, ó. Algumas promessas em tempos de eleição desafiam a inteligência da gente. Levinciano, candidato à presidência do Vasco, afirma que conseguiu linhas de crédito que juntas somariam 5 bilhões. Vou repetir o que acabei de dizer no Redação Sport TV. Isto é conversa de lunático. E segue aí, família vascaína, ó. Em última instância, Levinciano também se mostra péssimo estrategista. Agora que ele prometeu um time mais forte do que o Flamengo, graças a 5 bilhões emprestados, pode ter certeza que a torcida cobrará toda essa grana a partir do primeiro dia de administração. Brilhante. Ontem ele estava lá no Redação Sport TV e não cobrou a atual gestão. E o pior de tudo está aqui nesse último tweet aqui, ó. O que a história nos diz? Primeiro, que o nível da política do Vasco é um horror. Segundo, que a bobeira de 5 bilhões foi reproduzida pela imprensa de modo acrítico, o que é péssimo. Terceiro, que o candidato possivelmente vencedor da eleição praticou estelionato eleitoral, ou seja, já estava ali de alguma maneira atacando o Levin, né, dizendo que ele ia praticar estelionato eleitoral, certo? Tá aí no Twitter, o Twitter tá aí para vocês verem. E hoje a gente vê uma gestão que só mentiu para o vascaíno. E esse cidadão que se diz vascaíno, que tem o poder da fala, que tá na mídia, que tava ontem na Redação Sport TV falando de Vasco, não ataca a gestão, não defende o clube, não defende a instituição. E por isso que eu tô colocando mais jornalista ou mais vascaíno. É óbvio que esses caras são mais jornalistas, estão ali buscando o seu. É desesperador a situação do Vasco, e esses caras que têm aí credibilidade, que têm, né, mercado por ter muito tempo trabalhando nessa área,
não falam, não defendem a instituição. Pra mim é um trabalho de merda que esses caras fazem, tanto aqui no YouTube ou quanto na mídia. E aí coloca o vascaíno em desespero. O desespero é tão grande que ontem, nos seus stories, a Carol Pfeiffer tava ali mostrando, tava no restaurante, jantando, e depois ela mostrou essa imagem aí, ó. Tá aí, ó. Colocaram lá na mesa dela, ó. E o Vasco? Perguntando ali, o Vasco. Ela botou aí, ó, será que essa reunião vai dar bom? Esse é o desespero. Aonde ela vai, o vascaíno pede ajuda, socorro, pelo amor de Deus. Enquanto isso, tem um vascaíno que tá aí, que segue estudando, que tem um projeto, que quer ajudar, que está disposto a ajudar, que é um vascaíno que realmente quer ajudar, diferente desses passadores de pano aí, desgraçado, que só fazem mal para o Vasco. E tá aí, é o desespero que o vascaíno, nem a mulher jantando, ela tem paz. O vascaíno tá perturbando. Isso não é culpa dela, ou nossa, ou de qualquer um, não. Eu entendo esse cara que tá ali perguntando sobre o Vasco. A culpa é dessa gestão incompetente que coloca o Vasco nessa situação humilhante, humilhando a instituição Vasco da Gama. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.